dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Bem-vindo aos Bastidores da Vitória. Hoje vamos mergulhar mais uma vez em histórias de pessoas que fazem a diferença. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora, unindo forças para transformar comunidades. Nosso convidado de hoje é exemplo de liderança e ação, conquistando corações e votos junto à população. Líder da corrente do bem, desde muito jovem envolveu-se com as causas sociais. Conselheiro tutelar mais votado da região Humaitá, Navegantes e Ilhas, por 4 mandatos, com uma ação destacada na defesa da criança e do adolescente. Em 2024, com quase 8.000 votos, elegeu-se vereador de Porto Alegre. Bem-vindo ao programa, vereador Marcelo Bernardi. Obrigado, Martina. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de estar estreando no podcast aqui junto com vocês, né? Então, com certeza, acredito que seja a primeira de muitas e muito obrigado pelo carinho e por esse papel que vocês têm feito para colocar a importância, né, da política, né, principalmente a política do bem. Isso aí. Muito bem. Vereador, durante as enchentes de 2024, né, o senhor e a sua equipe resgataram, pelas nossas informações aqui, mais de 3.000 famílias, né? Segundo nos informaram, poderia nos contar um pouco desta ação para nós? Bom, moro há quase 50 anos na região Humaitá, ali na Vila Farrapos, e ali sempre foi uma região que sempre alagou, então nós já temos ali fugiu a palavra agora. Tradição, costume. Já tem por costume ali as ruas sempre alagarem, enfim, então eu virei praticamente um defensor ali das casas de bombas. O pessoal me conhece porque as casas de bombas é o coração das comunidades, principalmente a nossa ali, né, que tira toda a água de dentro da Vila Farrapos e Humaitá. Então, criamos uma cultura do Marcelo das Bombas, do Marcelo da Zeladoria. Quando fui conselheiro telar, então eu sempre tive um acesso muito forte dentro das comunidades, e isso me fez, por 4 mandatos, ser sempre o conselheiro telar mais votado da região. Esse trabalho que sempre foi feito de muito respeito com a comunidade onde eu nasci e cresci e continuo até hoje. Então, referente à enchente, foi uma situação muito delicada, até porque nós acompanhamos desde o início, né? Então, todos os passos, inclusive no dia que a comporta 14 estourou, eu estava ao lado dela. Nossa. Estava ao lado dela, estava mais ou menos uns 20 metros, nem isso. E embaixo do viaduto, muitos não sabem, ali mora o seu Elias. Seu Elias tem mais de 35 anos que ele mora embaixo daquele viaduto ali da Vontade da Pátria, do Desça Navegantes. Sim. Junto com seus 6 cachorros. Ele tem mais 6 cachorros, 6, e mais uns 2, 3 gatos. E na hora nós tivemos que tirar o seu Elias e tirar todos os gatos, os cachorros. Então foi uma luta. E dali nós começamos a fazer uma live ao vivo. Até para dizer para a comunidade ali, todo o entorno, porque a água, quando a comporta estourou, ela se direcionava tanto para o 4º distrito como para Vila Farrapos, Humaitá. E nós começamos, dali nós não paramos mais. Então, avisando as pessoas, comunicando em tempo real, olha, a água está chegando, olha, a água... E aí nós começamos a entrar em contato com a prefeitura, porque muitas pessoas queriam sair. Muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas diziam, não. E eu passava, dizia, olha, tire os carros, tire os que vocês puderem, saiam de casa, a água, ela tá vindo. E então a gente começamos, isso aí era umas 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde. Aí a prefeitura mandou 3 ônibus. E aí nós conseguimos lotar 3 ônibus. E começou a entardecer e veio a noite. E a água foi subindo. E aí nós começamos a gravar vídeos e pedir para as pessoas, olha, agora nós estaremos aqui na frente do campo do SESI. O ônibus vai estar aqui, eu em contato era só eu, minha esposa
e mais um assessor que trabalhava comigo, o Jefferson, e dizia, olha, nós vamos estar agora aqui em frente ao campo do SESI, venham para cá. E o ônibus ficava estacionado ali, o ônibus da empresa ali, da Vila Farrapos ali, que trabalha ali, e nós começamos a lotar os ônibus. Então, era ônibus que tinha mais de 100 pessoas. Cachorro, era cachorro, papagaio, era tudo, e nós ia colocando. E a água, ela vem Sim. empurrando, conforme foi. Nós saímos dali, fomos parar lá na J. Renner, da J. Renner, a mesma coisa, e eu ligando para o secretário, me manda mais ônibus, me manda mais ônibus. E as pessoas entrando e nós colocando, daí organizando primeiro as mulheres, primeiro a minha esposa com o meu carro, ela tirou mais ou menos umas 17 pessoas no meu carro, numa igreja que estava ali, Uhum. e quando ela se deparou lá, era uma cadeirante, que ela Nossa. tinha as duas pernas amputadas. E para colocar, e a água já praticamente quase entrando dentro do carro, sorte que o meu carro é uma Doblô, um carro alto, Uhum. e ela botando gente e eu ligando para ela, Carla, o ônibus tem que sair, o ônibus tem que sair. E ela, não, espera só um pouquinho que a gente está botando a senhora dentro do carro. E aí, e assim nós fomos. Daí nós fomos parar no final, em frente ao motel Arena Coliseu, Uhum. que é na J. Renner ali, porque daí a água já veio levando. E nós viramos praticamente a noite toda, foram mais de 20 ônibus. E entre ônibus, no outro dia, às 10 horas da manhã, os ônibus não entravam mais. Então, daí começou a entrar os caminhões da Equatorial e os jipeiros. E aí nós colocando aqueles caminhões da Sim. Equatorial, de serviço, com Sim, a, com as com os cestos, escadas com as ali. escadas, Aham. ali era 50, 60 pessoas em cima. Do jeito que dava, nós ia colocando e botando elas para cima, com cachorro, com tudo, criança. Sim, virou um carro anfíbio, né? Aqueles... Então, e a água, era os caminhões que aguentavam mais, a água praticamente na metade do caminhão e eles tirando. Sim. E foi assim, foi uma luta. Inclusive, na semana passada, eu dei um diploma a um bombeiro civil que ele veio do Paraná para ajudar aqui. Ah, ele é famoso já aqui. Aham, Tá o sempre- bombeiro Juliano, ele veio do Paraná aqui para nos auxiliar. Era para ele ter ido para Canoas, só que Canoas ele não conseguiu chegar e acabou vindo aqui. Então, com um bote que furou 5 vezes. Ele tinha o trabalho ele só dizia, traz para mim que eu boto nos carros, eu boto no ônibus, eu boto e a gente vai tirando. Até que chegou uma das histórias da minha esposa, que ele trouxe um bebê já com quase hipotermia, e ele trouxe o bebê e ele dizia, olha, tem que levar esse bebê o mais rápido possível. Tá, mas e a mãe? Não, a mãe agora eu vou lá buscar. E a minha esposa botou dentro da roupa, assim, sabe, para tentar a criança. aquecer. Aham. E assim nós fomos. Então, foram praticamente 28 dias sem parar. Porque depois que eu decidi, tirei toda a minha família também teve que ser salva, porque eu fui cuidando dos outros, e a minha família foi. Casa Então, de ferreiro, espeto de isso pau, aí, né? então, até quem tirou a minha família foi o meu colega também que me ajudou, o vereador Moisés Barbosa, que estava com barco também. E de lá para cá, nós não paramos mais. Então, eu ajudei, fiquei na coordenação, eu criei, junto com a minha assessora, eu digo para ela, tu não sabe de quantas pessoas tu conseguiu salvar. Que maravilha. Então, nós criamos um mecanismo, como o meu telefone, eu tenho um telefone que é muito antigo, Uhum. e é do gabinete, e ali as pessoas começavam a ligar. E eu, Monique, a gente vai ter que interligar com a Defesa Civil, para as pessoas que começarem a demandar, pedir ajuda para ti, tu pede a localização, o nome, que a gente já vai mandando para lá e os barcos já vão saindo. Então, nós fazíamos isso, porque muitas pessoas que começaram a vir para ajudar, elas não conheciam a região, elas não eram da região, elas eram de fora do estado, Sim. até de fora do Brasil. Teve gente que veio ajudar Sim, os teve voluntários. gente que os voluntários fizeram voos em cima de Porto Alegre para mais ou menos se organizar, né? Se Então, localizar, quer dizer. nós começamos a ficar nessa organização para poder tirar o máximo de famílias, né, de barco, porque muitas pessoas que moravam no segundo piso, elas achavam, não, a água não vai chegar aqui. Uhum. E nós avisando, gente, vamos sair, só que daí entrava a questão dos assaltos. As pessoas também aproveitavam que estavam deixando suas casas e estavam saqueando. Então, muitas famílias ficaram
dentro da Vila Farrapos, dentro da região, para cuidar, tipo, vão ficar umas 2 famílias dentro de uma casa, cuidando a rua toda. Então, eles se organizaram para poder fazer isso. Então, foram várias etapas, assim, E aí eu fiquei na casa do Kleber, que trabalha comigo, que é meu assessor lá na Salvador, França. Então, todo dia a gente saía cedo, ia lá para Edu Chaves, ficava lá ajudando os resgates, porque como qualquer coisa que tinha, fala com o vereador. Ah, tem que ir lá tal lugar. Fala com o vereador. Porque como vereador da Sim. região e também o pessoal me conhece, porque tinha muitos lugares que eles não queriam entrar. Ali, os apartamentos, aqueles novos da MRV, lá a comunidade teve que invadir os apartamentos. Então foram mais de 300 famílias porque ele não... Por que teve que invadir ali? Porque ele não alagou, a água não chegou. Ele foi um dos últimos empreendimentos a serem construídos, o Rossi Mais, tá? Que não entrou água porque eles foram mais aterrados. Então parecia 2 ilhas, Sim. um do lado do outro. Então a comunidade, mais de 300 famílias, por desespero, acabaram invadindo os apartamentos, invadindo ali o condomínio para poder ficar ali até que, né, tentar passar. Só que não tinha água, não tinha luz, não tinha cama, não tinha nada. Sim. E aí foi que a gente começou a fazer esse trabalho. Aí ninguém queria entrar lá no condomínio. Aí vai o Marcelo lá para conversar, porque o Marcelo conhece todo mundo, porque o Marcelo se dá, enfim. Então, nós tivemos um papel importante ali, principalmente de poder acalmar, e as pessoas confiavam muito em mim. Então elas, não, é o vereador, é o Marcelo, deixa ele entrar. Então, porque as pessoas estavam muito acuadas, né? Claro. Então foram muitas etapas assim que eu digo que a gente não vai esquecer. E tu pode dizer assim que essa tua conexão com o bairro, com a tua região, é o que te trouxe para a política? Eu, como conselheiro tutelar, eu tinha um limite. E muitas pessoas, porque a gente sempre fazia campanha. Eu era ali do PDT, então eu era ligado ao vereador Mauro Zacher, e então o deputado Vieira da Cunha, a gente sempre fazia, e as pessoas, Marcelo, eu não aguento mais tu fazer campanha para os outros. Quando é que a gente vai fazer campanha para ti? Quando é que nós vamos votar em ti? E aí chegou um ponto que nós decidimos, não, vamos concorrer. E aí, na minha primeira eleição, na cara e na coragem, eu fiquei como primeiro suplente. Nossa, super bem, né? Fez 2.700 votos, quase 2.800 votos. Então, e aí deu a felicidade na eleição para deputado estadual, Cacá Dávila se elegeu deputado estadual e eu assumi na Câmara de Vereadores como vereador titular, né? De suplente, passei a ser titular. Então, eu tive essa oportunidade também de 2 anos poder entender a máquina, né? Porque a Câmara ela é uma máquina que ela gira muito rápido, né? Sim. Ali tem que estar sempre ligado, sempre esperto. Pô, É verdade. o senhor trabalhou lá, o senhor sabe, né? É verdade. Então, O senhor está lá no céu. então ali porque uma das formas que a gente tem, que a comunidade entendeu, a gente precisa falar a verdade, né? É verdade. Porque hoje na política, infelizmente, cada vez a política está tá ficando tão desacreditada, tanto é que na última eleição, no Covid ela já teve uma quantidade muito grande de eleitores que não foram às urnas. Sim. Mas devido ao Covid. E agora foi maior o número, mais de Porto 400 Alegre mil, é campeão, né? mais de 400 mil pessoas representação. não foram votar. por causa dessa, Sim. infelizmente, dessa situação Essa que nós descrença estamos geral. vivendo, sabe? Ou tu é Lula, ou tu é Bolsonaro, enfim, e porque hoje tu não pode mais colocar uma bandeira do Brasil na frente da tua casa. Se tu botar, tu é Tu é Bolsonaro. Bolsonaro, entendeu? Tu é rechaçado, daí tu, sabe, Não tem nada a apedrejo tua ver. casa, então virou uma situação muito difícil, tá? E é isso que a gente, tanto é, nós montamos um bloco na Câmara de Vereadores, hoje, até amanhã estará acontecendo a reunião nacional em Brasília, para decidir o futuro do PSDB, porque muitos acham que o PSDB acabou, o PSDB não acabou, devido a essa diminuição dos partidos, enfim, Sim.
para as composições, elas têm que ser reformuladas. Certo. Então, hoje nós estamos praticamente, não se sabe ainda se vai ser fusão, se vai ser corporação ou se federação junto com o Podemos. Uhum. Porque tem essa necessidade de juntar alguns partidos para vencer a cláusula de barreira para poder ter candidatos a Sim. deputado, até para poder ter a verba, né, para Do poder fundo, né? do fundo partidário. Então, Vocês estão fazendo essa manobra, digamos, por causa que o governador, né, o Eduardo Leite, ele saiu do PSDB e foi pro PSD, mas né? independente disso, já Já estão... tinha o governador Eduardo Leite, com todo o respeito que nós temos, ele tem uma missão que ele tem que Sim. cumprir. Uhum. Mas é ele, entendeu? Claro, Então, claro. todos têm a liberdade. Havia uma narrativa de que o PSDB vai acabar. Não, o PSDB não vai acabar. O PSDB tem uma importância muito forte dentro da política brasileira. Com o Fernando Henrique Cardoso, que foi uma pessoa fantástica, principalmente na economia, né, do Brasil, e são legados que a gente não pode deixar. Então, e o Podemos vindo, hoje nós somos a maior bancada da Câmara de Vereadores, porque são 3 vereadores do PSDB, vereador Moisés Barbosa, Gilson Padeiro e eu, Uhum. do PSDB. E o Hamilton Sosmaier e o Bill, que é do Podemos. Então, nós agora estamos Em 5. em 5 vereadores. Hoje é a maior bancada. Sim. E ainda criamos um bloco. O bloco era feito era com apenas... Era 5, né, que nós fizemos o bloco. Passou a ser 7, porque daí a Cláudia Araújo, do PSD, veio. Márcio Bizeli, do PDT, veio. E o MDB agora aderiu o bloco. Então, e o nome do bloco é Centro Democrático. Olha, interessante isso Interessante. aí. Então, Vai dar uma mexida nessa polarização, né? e é isso, é essa resposta que a gente tem que dar para a sociedade, para a população, né? De que ainda tem jeito, porque as pessoas dizem, e é muito difícil essa forma que a Câmara de Vereadores, não só a Câmara, mas em muitos espaços políticos, né? Dessa polarização e essa ideologia, né? Porque tu é Lula, tu é Bolsonaro, ou tu é um ou tu é outro, e nós optamos, não, nós somos centro. O que tiver de bom de um lado, a gente tira, o que tiver bom do outro, a gente tira. Então, nós temos essa forma de fazer política bem centro mesmo, sabe? E tá dando certo, deu certo. Mais cidadão. Mais trabalho, mais pessoa do que muitas vezes essa ideologia. Todos dependem da política. A política ela é necessária, mas ela tem que voltar, sabe, ser útil na vida das pessoas, que é isso que acho que tem sentido, principalmente os vereadores na cidade de Porto Alegre, né? Porque é que nem eu sou um vereador de zeladoria. E uma das formas que eu fiz a campanha é falar a verdade. Porque geralmente todo mundo diz o que todo mundo quer ouvir, principalmente em época de campanha, né? E eu tenho uma forma de fazer política e que deu certo é de falar a verdade. 8 mil votos são 8 mil votos, não é pouca coisa, né? Então eu digo, não fiquei devendo nada para ninguém, porque, tu me prometeu isso, não. E a gente tem os pés no chão, eu não posso querer abraçar tudo, tu tem que abraçar o que tu vai conseguir trabalhar. Então, e a minha comunidade também, Martina, nós nunca tivemos um vereador ali. Ali sempre foi conhecido Vila Farrapos, o Maitá, são mais de 30 mil eleitores. Tu imagina? Elege um deputado estadual. E sempre foi conhecido como um berço eleitoral. Época de eleição, o pessoal vai lá, pega os votos e depois Some. Aí tu vai na Restinga tem 4, 5 vereadores representando. Tu vai no Rubem Berta, ali naquela região, 4, 5 vereadores representando. Vila Farrapos, Maitá, nunca teve nenhum. E agora teve a oportunidade, esse trabalho que eu passei a fazer. Gente, nós temos que ter um representante daqui, nós temos que ter uma liderança daqui que represente vocês. Exato. E conheça os problemas. Que conheça, que viva os problemas, entendeu? Porque uma coisa é tu olhar pela televisão, tu olhar, receber vídeos. Não, nós vivemos Sim, os tu sabe, problemas. tu conhece os moradores pelo nome, né? Pelo nome. Nossa, faz toda uma diferença, E né? o nosso gabinete ali, a gente tem uma forma de trabalhar. Todos que trabalham comigo, nenhum vem do meio político. E uma das coisas que tem que ter dentro do gabinete, e as pessoas que trabalham comigo, tratar as pessoas da mesma forma que eu trato. Claro.
Então, tem que ser a minha cara. Uhum. Tanto é que as pessoas dizem, o atendimento é o mesmo do Marcelo, porque o Marcelo é aquele que chega nas casas das pessoas, entra, sabe? Tem um amigo meu que diz até, ele brinca, Marcelo, tu é a pessoa que entra na casa das pessoas, mija e ainda janta na casa delas, almoça, sabe? Então a gente tem essa conexão muito forte com as pessoas tratam como se fosse da família. E isso é muito importante, tu ter essa relação, tu ter essa liberdade de conversar, tu ter essa possibilidade de falar a verdade para elas. Então, isso é o que define muito o nosso mandato de triplicar a votação, porque praticamente nós triplicamos a votação. Sim. De 2.700 votos foi para quase 8.000 votos. Lhe parabenizo por essa sua visão, porque eu quero lhe dizer que a gente que está do lado de fora aqui, né? O que a gente vê? A grande maioria dos vereadores cria uma assessoria que é uma barreira, tu não consegue nem chegar no vereador, né? É uma coisa impressionante. Espero que bastante estejam assistindo esse momento, porque tu não porque faz ideia. é muito E tu sabe, difícil. Sérgio, que o nosso gabinete lá, tanto é que tem lá bem claro, gabinetes, portas abertas. Todo mundo que chegar lá no gabinete vai ser recebido. Ninguém fica sem atendimento. E se o vereador estiver lá ou estiver no plenário, Sim, eles vão me chamar e eu vou atender a pessoa. claro. Independente do cidadão que chega lá que quer oferecer um guarda-chuva para vender, que quer vender um doce, sabe? Nós vamos atender. Porque eu tô lá porque eu fui eleito pelo povo. Claro. Exato. Então, isso. a gente tem que ter esse conhecimento. E agora tu é vereador de Porto Alegre, tem que atender Da a todos, cidade né? de Porto Não Alegre. é só aqueles que votaram em ti, tu é Não, vereador não, da cidade, né? até mesmo aqueles que não votaram em mim. Exato, exatamente. exato. Então, e as pessoas, porque como eles têm o vereador da enchente, o vereador Ontem até eu fui numa convite de umas amigas minhas, ali no CTG Vaqueiros da Tradição, que tinha a igreja Encontros da Fé. Devido à questão da enchente, eles estavam fazendo esse mês de junho, eles vão fazer os encontros lá no CTG, para poder trazer mais a população ali da Vila Farrapos, o Humaitá. E aí foi muito legal, porque muitas pessoas que eu cheguei lá, que me conheciam, me agradecendo, Marcelo, tu me ajudou, tu me tirou, é que foi tanta gente que a gente nem lembra. Então, e tinha, Sérgio, o pessoal fez até um bookmake dizendo que eu não ia me eleger, que a enchente ia me prejudicar muito, porque praticamente a Vila Farrapos, né, não tinha ninguém, não tinha. Sim. E muito pelo contrário. Só na Vila Farrapos e o Humaitá foram 5.300 votos. Pessoas vieram de fora, pessoas que estavam morando em outros lugares porque não conseguiram voltar para casa, estavam morando na praia, estavam morando até em outro estado, vieram para cá para poder votar, porque, Marcelo, agora a gente precisa te dar esse voto de confiança. Até me arrepio agora. De gratidão. Já temos aí um deputado estadual eleito. Olha. Não, mas a gente... Porque tu tirar uma pessoa da sua casa, como tu estava dizendo, para votar hoje em dia, com toda essa polarização, com essa, sabe? E essa descrença, né? Essa A população, descrença, a pessoa fazer isso. Porque nós estávamos trabalhando para 3.500 votos, 4.000 votos. Falei, não, nós temos que fazer isso, porque o Moisés Barbosa, nesse tema, assim, de matemática, porque política, tu sabe, Sérgio, é matemática. Não tem outra mágica, Ele entendeu? botou os votos da última, vê o teu trabalho, Na vota última, mais até 1.000, tá eleito. quando eu vim pro PSDB, nós, numa conversa num saguão do hotel aqui em Porto Alegre, disse, tu vem pro PSDB, concorre pelo PSDB, o PSDB vai botar 4 vereadores. E botou 4 vereadores. Tá vendo, né? Porque uma das coisas que a gente, principalmente o PSDB, tem muito nisso... Fosse o mais votado do partido? Não, foi o Moisés. Eu fui o segundo mais votado. Puxa, fizeram uma bela votação. Parecia a votação de conselheiro telar. O Moisés fez 8 e pouco, eu quase 8 e o Gilson 7. O Gilson também dobrou a votação dele, o Moisés dobrou a votação dele. O Gilson também foi conselheiro tutelar. Não, o Gilson não. Tá. O Gilson Padeiro é do Extremo Sul, lá da Zona Sul. O Gilson Padeiro trabalhou comigo. O Gilson Padeiro que nunca fez um pão. É verdade. Eu não sei por que é Gilson Padeiro. Tem isso. Nunca fez um pão, ele entregava pão. Não, tem que chamar ele pro podcast. Trabalhou comigo na Carrizo. Olha só. Ele foi cobrador de ônibus. Então, essa forma que a gente tem, assim, de
de fazer esse trabalho, então acho que é muito gratificante. Fechou. Vereador, o senhor propôs um programa de prevenção a enchentes, né? Com sirenes, alertas sonoros. Como é que é esse projeto exatamente? E como é que ele pode ajudar a preparar Porto Alegre aí para uma outra evento dessa natureza aí? Um totem já foi instalado lá na minha região, que são chamados aqueles totens. É praticamente isso. As pessoas precisam ser informadas, precisam saber com antecedência, né? Então, porque pegar de surpresa ninguém pode. E é isso, as pessoas querem saber. Tanto é que esse último temporal que estava previsto aí, que o rio subiu, tinha pessoas... Apavorados. Não, pessoas que já estavam contratando caminhão para tirar os seus móveis dentro de casa. Meu Deus. Entendeu? Então, esse luto pós-enchente ainda, ele é muito presente dentro da vida nas famílias. Até nesse culto que eu fui lá, uma senhora, Marcelo, olha só, eu preciso ter um acompanhamento porque eu não, sabe, eu tenho problema para dormir, eu tenho problema para ir em alguns lugares, a minha filha ficou, eu falei, não, a prefeitura agora ela está dando oportunidade para esses acompanhamento psicológico, um psiquiatra, tem as equipes direcionadas principalmente para essas áreas atingidas para poder fazer esse trabalho. Então, o luto pós-enchente, ele está muito presente ainda, ele está muito forte, e só que é um luto invisível, né? Muitas pessoas não enxergam e não vê, mas as pessoas, elas estão sofrendo ainda com tudo isso que aconteceu, né? Porque é uma cena, assim, de praticamente guerra depois que a água baixou. Sim, Eu me lembro que eu fui lá ver Essa foi uma outra etapa, assim, ó, tu andava na rua, e pareciam... móveis, Não, sem os móveis ainda, as pessoas, não era... Quando recém baixou a água, as pessoas começaram a voltar para suas casas. Sim. E aí o seguinte... Chegar naquele caos das casas. As pessoas pareciam zumbis caminhando. Parecia aquele cenário do Walking Dead. Assim. Walking Dead. Pareciam zumbis caminhando assim do nada. Assim, E aí, assim, só que daí elas começaram a limpar as casas e eu pensando, meu Deus do céu, o que elas vão comer? Porque não tem geladeira. Sim. Mesmo se trouxer alguma coisa, não tem geladeira, não tem fogão, não tem nada. Perderam tudo, praticamente. Sim, não adianta distribuir cesta básica numa hora. Não tem o que fazer. Aí eu comecei a fazer uma campanha para marmitas. Sim. Daí conseguimos no primeiro dia 200 marmitas. Eu me lembro disso aí, eu te acompanho. E aí nós começamos a fortalecer, no segundo dia já foi 500, no terceiro dia já foi 1.000, e aí dali já foi para mais de 2.000, 3.000 marmitas, aí criaram vários pontos de marmitas para as famílias, né, para elas poderem trabalhar. E aí foi a parte da limpeza, onde todo mundo botou tudo para a rua. E para tirar isso. E para colocar isso. E aí foi um trabalho construído também com a prefeitura, porque aí onde é que nós vamos colocar? Nós precisamos de um espaço, que esse espaço seja rápido, tem que ser por aqui, porque não... Aí se conseguir um espaço lá no Sambódromo, parece. Só que tu imagina, carrega um caminhão, quanto tempo o caminhão vai chegar até lá? Nossa, muito tempo. No mínimo 40, uma hora para ir lá, descarregar e voltar. Sim, total falta de logística. Aí o pessoal conseguiu ali o estacionamento do Grêmio. Aquela parte dos apartamentos. O que aconteceu? Os moradores dos apartamentos chegaram, não, aqui vocês não vão trancar os carros. Meu Deus. Os caminhões para não deixar entrar. E aí eu me lembro, daí o prefeito deslocou, eu desloquei para lá também, e eu falei, prefeito, eu tenho a solução. Tem um terreno aqui na Vontade da Pátria, um terreno grande, é um terreno privado, requisita. Claro. Porque daí o que acontece? Vai tirando tudo, coloca ali, 15 minutos o caminhão já está de volta em outro ponto, carrega e volta. E foi aí que requisitaram o terreno, aterraram para os caminhões poderem entrar, né? Porque era um banhado, e aí que começou a dar certo. Então... foram muitas etapas assim a serem cumpridas, que foi todo dia era uma batalha, todo dia era uma luta. Então, e eu abri um escritório dentro da Vila Farrapos. Hoje eu tenho um escritório político dentro da Vila Farrapos. Isso é ótimo para falar com a comunidade, né? Um gabinete itinerante, né? Móvel. Porque 70% das demandas que chegam para nós é da região. Sim. Então eu procurei, porque hoje é muito WhatsApp, é muita rede social. Eu procurei humanizar mais o atendimento. Porque uma coisa é tu falar pelo WhatsApp. Outra coisa é tu olhar para a pessoa se sentir acolhida, a pessoa se sentir, sabe? E é difícil, né? Porque geralmente a maioria dos vereadores se elegem e
ficam nos seus gabinetes escondidos, né? Pois E a é. gente não, a gente vai não tem um dia que Pé no seja barro. pé no barro, pé na merda, eu digo. Ontem nós estava, né, Felipe, com o pé na merda. Ontem nós fizemos ali na comunidade Santo André, que é uma comunidade ali próximo ao Maitá, que também, eles também sofrem ali, porque falta muita estrutura para eles ali. É uma comunidade que tem uma decisão judicial que elas vão ter que sair dali, são mais de 400 famílias, mas para sair dali a prefeitura até é réu no processo, o Ministério Público, né, entrou contra a prefeitura, para sair dali vai ter que ter onde colocar e Sim. ter as casas para colocar. Então, vai demorar muito tempo ainda até se concretizar isso, mas nesse meio tempo as pessoas têm que ter qualidade. Claro. Tem que ter água, tem que ter É. saneamento, tem que ter luz, tem que ter... E é isso que a gente sempre luta, sabe? É isso que a gente sempre tenta... Por isso que eu digo, o meu mandato é 100% zeladoria. Show de Então, bola. a gente tem uns projetos maravilhosos também voltados para as famílias atípicas. Inclusive, um vai ser modelo... Para depois, calma, que agora eu tenho que mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Então, enquanto Reinaldo. tu toma um cafezinho. Vou mandando um abraço. Para o Reinaldo de Santana do Livramento, para a Larissa de Apucarana, Paraná, para o José de Nápoles, na Itália, a Graziela Ribeiro, Uruguai, e o Jonas de Anápolis, em Goiás. Aproveito também para informar que os nossos e-books da série Personalidades Vitoriosas, Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América, e os nossos e-books da série Caminhos da Vitória, Plano de Mandato e Guia Prático para sua vitória já estão disponíveis no site da Amazon. E eu queria aproveitar para os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Mare Incorporadora, construtora, referência na capital, na serra e no litoral em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, vereador, retomando. O senhor foi conselheiro tutelar, né, por 4 mandatos, sendo o mais votado da região. O que, no seu ver, como o senhor chegou assim nessa votação, nessa trajetória de conselheiro? O que levou o senhor a isso? Essa vivência, né, que eu tive sempre dentro das comunidades, eu sempre tive esse pensamento que não é pelo fato da gente morar em vila que a gente tem que seguir um caminho errado. Perdi muitos amigos já não estão mais aqui. E eu sempre tive um carinho assim por um trabalho social, principalmente nas ilhas. E aí, um amigo meu ia concorrer para conselheiro tutelar, veio falar comigo e disse: "Pá, Marcelo, eu vou concorrer a conselheiro tutelar e eu queria a tua ajuda." Daí, tá. Pensamos e eu falei: "Não, vamos fazer diferente, eu vou concorrer contigo." Já tinha um trabalho dentro das comunidades, já social, alguma coisa, e concorremos. Aí fomos os mais votados na primeira eleição e de lá para cá, aí o trabalho não parou. Daí, gente, porque tu tem que aproveitar o mandato, né? Tu tem a oportunidade de um mandato, só que tu tem que trabalhar, porque essa manutenção diária que tu tem que dar, que tu tem que estar presente dentro da comunidade. Porque as pessoas, elas estão acostumadas mais em época de eleição, né? Sim, E nós fizemos diferente. Nós trabalhamos para que em época de eleição as pessoas, elas digam: "Bah, agora..." E o nosso voto, é um voto muito de gratidão das pessoas, porque todas as pessoas que a gente ajuda, que a gente faz um trabalho social, a gente não pede nada em troca. E isso eu acho fundamental, porque nunca foi entre nós e elas, né? É entre nós e Deus. Então, eu acho que a gente tendo essa forma de trabalhar é um pouco mais difícil, né? É um pouco porque se fala em política, já tem uma visão totalmente diferente. Político não trabalha, político não, sabe, é escorado, tá só pelo salário, enfim. Mas para quem acompanha nossas redes sociais ali, com certeza vê que a gente tem muita coisa que a gente não posta, né? Muita coisa. Então, até para
Porque muitas vezes tu posta alguma coisa e as pessoas acabam causando, não digo uma inveja, mas causando desconforto em muitas pessoas por tu estar trabalhando. Porque o trabalho muitas vezes ele incomoda muita gente, né? Quem não trabalha. Quem não tem iniciativa tem inveja daqueles que tem, né? Então, Infelizmente. e primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Então a gente tem essa forma e as pessoas não estão acostumadas. Uma das coisas também da minha campanha, tá? Porque a minha campanha, ela numa extensão de área que é tudo no entorno ali, Vila Farrapos, Humaitá, ali tem mais de 25 comunidades, tem os prédios. Então, tipo, quem para fazer campanha na Zona Sul é de um bairro para o outro é 15 quilômetros, sabe? Então, tu tem que se deslocar de carro. Eu lá não, eu tenho que gastar sapato, tenho que gastar tênis. Sim. Então, e uma das coisas que é muito importante é a pessoa ir pedir o voto e olhar nos olhos das pessoas. Não fazem mais isso, ô Sérgio. É verdade. Simplesmente eles vão lá e enchem as caixinhas de correspondência de um monte de material, a pessoa vai lá, olha, pá, tá, vai lá e bota no lixo. Ou bota o cachorro pra fazer xixi em cima, né? Também já. Então a gente é mais difícil, é mais demorado, tu tem que a tua organização é totalmente diferente, porque tu entrar, eu engordo uns 2, 3 quilos, né? Porque tu entra na casa das pessoas, as pessoas te socam comida, te socam, né? Então a gente acaba E aí- tendo essa relação maior com as pessoas. Então é isso que eu acho que é a diferença. As pessoas têm hoje o Marcelo como meu amigo, Marcelo como meu filho, Sim. Marcelo, sabe, como... Então, é isso que a gente construiu, essa trajetória que a gente construiu, e é isso que a gente quer deixar. Ótimo. Show de bola. Vereador, o senhor propôs um projeto, aliás, muito merecido até, né? De criação do Dia do Voluntário da Enchente de 2024, né? No calendário oficial, né? Sim. Que motivação lhe moveu? Foi toda essa ação aí na enchente? Como é que foi isso? Todo dia 5 de maio estará no calendário, já está no calendário. Já está no Já calendário. está, já passou, já está no calendário, o prefeito já sancionou e já está no calendário de Porto Alegre, porque 5 de maio é onde Sim, foi o dia o crítico. dia crítico que tudo começou, né? Então, e como o que nos moveu muito, principalmente na enchente, foi o amor das pessoas, foi o carinho que as pessoas tiveram junto com o nosso povo aqui, né? Porque eu digo... O povo pelo povo. Povo pelo povo. As pessoas não imaginavam o tamanho das dificuldades que nós estávamos enfrentando, mas elas estavam ali. Elas não mediram esforços, isso a gente via. Tu chegava, eu digo, tu chegava ali na Edu Chaves, ali na Ceará, ali embaixo do viaduto, tinha uma palavra amiga, tinha um cafezinho, tinha um bolo, tinha uma marmita quentinha para comer. Então, muitas pessoas que tu nem imaginava, mas elas estavam ali para te acolher, elas estavam ali para receber as pessoas mais fragilizadas que chegavam ali. Então, eu digo que esse dia, acho que ele tem que ficar na memória das pessoas, ele tem que ser lembrado, sim, né? Por tudo que nós passamos e porque tudo que a gente enfrentou, e hoje nós estamos aqui de pé. É verdade. Perdi muitos amigos, infelizmente, muitos não aguentaram, né? Porque a pandemia foi uma coisa, a pandemia simplesmente tu fechou os teus negócios, mas tu tinha os teus negócios lá. A enchente não, a enchente levou tudo. E muitos amigos não aguentaram, né? Sim. E acabaram tirando sua própria vida. Então, tenho muito forte na memória isso, então, mas que sirva, né? Passou. É verdade. Passou. E agora vamos... Bola para frente. Bola para frente, então... Mas vamos nos preparar para não acontecer de novo. E até uma coisa muito importante, tá? Porque o que as pessoas mais querem saber hoje, o que está sendo feito, sobre o que a prefeitura está de prevenção e principalmente a questão da dragagem, né? Porque as pessoas ainda não têm essa informação. Inclusive, eu estou preparando para ir até o rio lá, aonde tem esse sedimento, esse acúmulo de areia, né? Porque muitos não sabem, mas tem uma ação judicial há 20 anos que não permite a retirada da areia do Guaíba. E foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Não, foi uma advogada de uma associação do Lami lá, muitos anos atrás, que entrou com essa ação
e que ela está até hoje. Então, infelizmente, tu não pode tirar areia dali. Então, tu pode até tirar, porque que nem abrir os canais, né, que está sendo feito ali pelos portos RS, Sim. enfim, para poder fazer a retirada, para os navios poder acessar, porque o porto aqui também, nosso porto foi muito afetado, porque são estradas, né? Sim, Aqui os canais são estradas, então canais que tinham 6, 7, 8 metros estavam com 2 metros, então não tinha como, só que daí tu tem que tirar o areia dali e botar no máximo 3 quilômetros ali, e, infelizmente, essa é uma realidade que as pessoas, né, é mais fácil culpar. Então, o culpado é o prefeito Melo, o culpado é o governador Eduardo Leite, o culpado é o governo federal, mas não, existe essa liminar, existe esse que, infelizmente, faz com que não retire areia. Que barbaridade. E mudando um pouquinho de pauta, né? Saúde mental, criança e adolescente, suas bandeiras também, outras de suas tantas bandeiras, né? Que ações urgentes Porto Alegre precisa aí, no teu entendimento? Acho que saúde mental, isso aí eu aprendi, tenho certeza. Saúde mental. Saúde mental é um tema muito importante, né? Que está aumentando cada vez mais a saúde mental das dificuldades, principalmente criança e adolescente. Eu, como conselheiro tutelar, eu vivi muito isso, acompanhei muito isso. As portas de entradas para esse tipo de tratamento, para que possa direcionar essas famílias, principalmente as crianças que tentam tirar e muitas vezes tiram suas vidas, né? Isso tem aumentado muito, infelizmente. Inclusive, antes de sair do conselho, eu recebi uma denúncia que adolescentes estavam combinando pelo WhatsApp para tirar suas vidas através coletivamente. Nossa, aplicativo, game, joguinho, tudo. Então, é uma realidade, tá? Porque eu digo, a depressão, tá? A depressão, ela é muito séria. Inclusive, eu fiz um indicativo para que as escolas tenham profissionais, principalmente voltadas a essa área, que façam, então, com que as faculdades façam ali o estágio, façam ali me fugiu a palavra. Sim, o estágio curricular. Sim, a graduação. Sim, dentro das escolas, para ir mapeando já, porque tudo começa dentro das escolas. Claro. Porque eu, até há pouco tempo atrás, nós estávamos no maio, que era a questão do abuso sexual, né, contra criança e adolescente, é o Maio Amarelo. Então, Maio Laranja, né, Felipe? Então, A produção aqui ajudando. Tá. O Maio Laranja, porque a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Meu Deus. E de 0 a 6 anos. Nossa. São elas. E os abusadores? Pai, avô, padrasto, tio. Tudo em casa. E os mais próximos. Mas vem cá, Sérgio, não era para elas estar protegidas? Não. É louco, Infelizmente, então, temos que falar sobre isso, porque é um tema muito importante, porque a criança e o adolescente, elas têm esse risco. Na pandemia aumentou muito, né? Não, e a forma delas se comunicarem com a sociedade, falarem que estão sofrendo, às vezes, isso aí já rende outros podcasts, porque a criança que sofre, ela também faz o outro sofrer. E às vezes ela faz um bullying na escola com um amiguinho, porque ela tá sofrendo, daí aquele também já passa a sofrer, Tu sabe, né? Martina, que eu chegava nas escolas, que a diretora chamava, tem uma criança aqui que ela bateu na outra. Não. Eu chegava lá e abraçava. O que aconteceu? Não, mas eu te chamei porque ela bateu. Eu falei, diretora, eu tô aqui para garantir o direito dela. Eu não posso ser mais um violador de direito. Claro. Eu tenho que saber o porquê que ela tá batendo, por que ela tá apresentando isso. Entendeu? Para ela estar fazendo isso, é porque ela tá sendo violentada em casa, tá sendo vítima de violência dentro de casa, e ela tá apenas um grito de socorro que muitas vezes elas dão. Exatamente. Então, eu tive, assim, falar em conselho tutelar em direitos,
A gente pode... É uma lei que tem que ter um operador com uma inteligência Sim. emocional E ali, a porque senão rede não vai tem que funcionar. e a rede ela tem que existir muito, né? Claro. Porque no momento que tu tem uma denúncia, dispara diversas redes, né? Diversos agentes ali para poder trabalhar. Tem Porque rede em Porto Alegre de proteção, assim, porque tem a rede da mulher, que é a rede Lilás, né? Uhum. E tem para criança, não. Eu não me Tem lembro muitos disso. mecanismos, tá? Antigamente muitas pessoas não denunciavam com medo de, a pessoa saber quem denunciou. Hoje existem mecanismos, tá? Que é o Sim. Disque 100, que é o dos Direitos Humanos de Brasília, que tu pode fazer de forma anônima a denúncia. Então isso é muito importante. As pessoas estão fazendo mais denúncia porque tem essa questão do anonimato, né? Isso é muito importante. E também essa proteção tem sim a proteção, tanto não só para as crianças, mas também junto com a mãe. E, Martina, muitas vezes a mãe prefere ficar com o abusador dentro de casa e mandar a criança para o abrigo. Essa é a realidade. É a realidade, é. Não adianta. Porque o abusador é o mantenedor, o abusador é quem mantém a casa. Sim. Então, são realidades que eu digo para ti. No primeiro ano, em 2004, quando entrei no Conselho Telar, eu quase enlouqueci, mas depois eu tive que criar um sistema, 6 horas, desliga e deu. Sim. Porque é uma realidade que tu trabalha só com problema. Onde tudo deu errado, vai para ali. Então, Tu tem que te fortalecer de um jeito para poder Sim. conseguir enfrentar as demandas, Segurar a né? bronca. Meu Deus. E hoje também, porque como vereador, o vereador recebe o quê? Só problema. Só problema. Demanda e demanda. Demanda e demanda de problema, né? Tem que Porque ser uma pessoa com uma personalidade como a tua, resolutiva, né? Porque É. se for aquela pessoa É. lá de gabinete, como tu diz, né? Tipo, tem eu muitos, faço, aconteço e não tem faço. muitos de rede social. É complicado. E nas questões de zeladoria, né? O senhor tem uma proposta aí para as bocas de lobo do município, né? Poderia falar um pouco sobre isso? Nós fizemos um indicativo ali, tá? Porque no Paraná existe essas bocas de lobo inteligentes ali que são grades, né? Sim. Porque o maior problema, principalmente na minha região lá, e outras regiões também, O lixo. é o lixo, né? Porque muitas vezes o lixo que o pessoal descarta de forma irregular, inclusive nós temos um trabalho diário lá para tentar combater esse descarte irregular, porque esse lixo que descartam na rua, ele acaba indo para dentro das casas de bombas. Isso é realidade, isso verdade. é fato, verdade. entendeu? Acaba, muitas vezes as pessoas, mas entrou água na minha casa. Sim, entrou água na minha casa porque os esgotos estão, e as pessoas, olha, é impressionante, Sérgio. Elas varrem, elas tiram o lixo e botam dentro do bueiro. É uma cultura assim que É bravo. as pessoas acabam não pensando no próximo. Eu digo, o maior problema do ser humano é o próprio ser humano, né? Com certeza. É o próprio ser humano. Então, não é uma cultura, eu bato nessa tecla, principalmente na minha região, que a minha região até hoje estava discutindo com uma pessoa que acessou o gabinete lá para falar sobre descarte irregular, porque a prefeitura vai lá, tira de manhã, no mesmo dia o pessoal já vai lá e coloca lixo de novo. Então, é uma cultura muito difícil que tu tem que ter um trabalho muito forte de incentivar, de conscientizar a comunidade, porque, mas eu não tiro o lixo, mas eu vou lá e dou 10, 15 pila pro cara por tirar o lixo da frente da minha casa, onde é que ele vai colocar? Onde não deve. Então, essa é uma das realidades que a gente tem. Em todos os bairros, né, vereador? Porque pensa assim, só nas comunidades, nos bairros menos favorecidos, mas não é verdade. Não, Em Porto não, Alegre tem não. ali container para resíduos e as criaturas vão lá e prefeitura colocam o botou diversos reciclado containers dentro da no comunidade orgânico. lá, para o pessoal poder botar o lixo dentro. O pessoal bota do lado. Não, o problema também é o errado, né? Ao invés de botar o orgânico no orgânico, então não, eles daí botam o reciclado no orgânico. e não é tão barato, porque aqueles containers que a prefeitura deixa, cada Sim. vez parece é um valor absurdo. 12 mil e não sei quanto parece. Então, imagina. Porto Alegre tem um custo muito alto. Inclusive, eu tenho um projeto que vai ter mais uma UDC dentro da Vila Farrapos lá, que é a mesma que tem no Maitá. Só que no Maitá, no Maitá, ela não é usada, porque o Maitá, no entorno ali, que é na frente do CESENAT, são só condomínios. E os condomínios já têm seu descarte, já tem o seu destino já tudo separado, tudo certinho.
Então, e o pessoal da Vila Farrapos, o pessoal das comunidades não vão até o Humaitá. Então, agora nós conseguimos ali uma área, conseguimos, a prefeitura entendeu e vai ter uma unidade de destino certo dentro da comunidade para a gente tentar resolver um pouco mais desse descarte. Em vez de botar na rua, mesmo que o cara diga, não, eu vou te dar 10, 15 pila, mas tu vai lá na unidade de destino certo e vai largar lá, que lá é o lugar. Claro. Então, só que é uma cultura, né, de educação, principalmente, e trabalhar forte nas escolas, porque tudo começa nas escolas. Ah, com certeza. E mudando de programa aí, cuidar de quem cuida, voltado para as mães atípicas. Você já, Você pode contar para nós? Vocês já pararam para pensar que uma mãe atípica, ela fica 24 horas cuidando dos filhos? Principalmente, e o tempo dela? E quando é que ela tem o tempo para ela? Quase nunca, né? Quase nunca. E eu digo, nosso gabinete lá, nós temos a Isabel Ferreira, mãe do Lorenzo, tá? Que é um adolescente autista, um artista que tem uma história fantástica, que eles têm a banda Malucos Beleza. Olha. Inclusive vão se apresentar agora no aniversário do Lorenzo, vai ser lá na Anrigues, né? Qual é o dia, Felipe? 25 de Olha junho. aí, tá próximo. Tá próximo, então vários artistas já confirmaram que a banda Malucos Beleza são só crianças e pessoas atípicas. Que legal, hein? Então, Interessante. e a gente tem esse papel, principalmente porque eu vivi muito isso com as mães, né? Uhum. E tem, além desse projeto Cuidar de Quem Cuida, nós temos também o Censo, né? Um projeto que vai ser aprovado agora, que inclusive na comissão do que foi criado na Câmara para as Mães Atípicas, esse projeto vai ser muito importante porque hoje tu não sabe aonde estão essas crianças, aonde estão esses adolescentes, aonde estão os problemas, né? Sim. E para tu poder botar, saber como lidar, tu tem que saber. E hoje não existe o censo para tu, opa, a maior parte está na Restinga, Sim. a maior parte está em tal lugar. Então, esse censo vai dizer aonde mais que precisa ter as políticas públicas para esse tipo de atendimento. Ótimo, Então, sensacional. Estratégia, né? Tudo mapeado fica mais fácil, aí né? as pessoas Não perde tempo, podem, porque ganha hoje tem o tempo. Certa, que fica ali na Bento Gonçalves. Uhum. Só que mães que vêm lá da Restinga, mães que vêm lá do Sarandi, mães que... Sim. E tem crianças, adolescentes, que elas não conseguem entrar dentro do ônibus. Que elas não têm uma dificuldade muito grande, que elas se desregulam muito fácil, né? Então, cada criança, cada adolescente, cada situação ali, ela tem a sua peculiaridade, né? Então, cada caso é um caso. E é isso que a gente tem que ter esse olhar, sabe? Principalmente para essas mães, assim, eu digo, sabe? Seja uma lutadora que nem uma mãe de autista. Sensacional. Vereador, foram quase 8.000 votos, né? E quem que tu acredita, assim, que foi a causa maior para esse resultado e que prioridades aí o senhor vem implementando em relação a esses 8.000 votos aí? Eu tenho certeza, tá, que isso se deu muito ao respeito à comunidade, ao respeito para aquelas pessoas que mais precisam, tá? Porque, como eu falei, a política hoje ela está muito desacreditada. As pessoas não acreditam mais. As pessoas estão cansadas, as pessoas não querem mais discutir de política. Então, eu acredito em pessoas, tanto é que se olhar nas minhas redes sociais, não vai ver nada de partido político. Não vai ver eu discutindo sobre o lado A, o lado B, entendeu? Eu não quero perder tempo sobre isso. Eu quero perder tempo resolvendo os problemas das pessoas. E é isso que elas entenderam. Que a gente... mas o Marcelo é PSDB, não interessa. É o Marcelo que ele briga, que ele luta, que ele vai lá e vai me ouvir, vai me escutar, mesmo que a resposta dele seja negativa. Mas ele vai me escutar. Então, isso é uma forma de fazer essa política diferente que tem dado certo, que as pessoas estão entendendo, porque que nem tem candidatos ali que botaram mais de R$1 milhão na campanha e fizeram uma quantidade de votos assim que não chega, enfim, não chegou nem perto
Então, eu cito, mas rede social dá voto. Depende, porque eu tenho, Depende da tua pauta, depende do teu nicho, depende de muita eu, coisa, eu, né? eu, eu cito ali um meu amigo, o deputado Lucas Redecker. Ele tem 25 mil seguidores e fez 120 mil votos. Então, daí tu fica, pô, mas com pouco seguidor e que nem eu, tenho 13 mil. ah, de- Nós temos hoje 14 mil seguidores. Mas quando eu concorri, eu tinha 10 mil, acho, 10 mil, 11 mil. E fizemos quase 8 mil votos. Mas ali a gente procura deixar, as pessoas se sentem muito conectadas. É importante a rede social, mas usar ela de uma forma, sabe, que Sim. seja útil para as pessoas, uma forma informativa, uma forma que as pessoas, que nem a questão quando tá para chover, quando tá, as pessoas elas se baseiam e confiam no que eu coloco nas redes sociais. Nessa zeladoria, de ir nas casas de bombas, ó, geradores estão abastecidos, as casas de bombas, os motores estão funcionando, então tá aqui, tô aqui, e as pessoas então elas se sentem protegidas, se sentem, é isso que elas sabem que tá fazendo, é, dando essa energia de cada vez mais a gente crescer mais ainda, porque as pessoas, uma fala, não, lá eu tenho um vereador que ele trabalha, não tem hora, sabe? É de madrugada, enfim, por isso que eu digo, é nas horas boas, nas horas ruins, né? É isso que tem que estar presente. E as emendas também, isso é muito importante. As emendas que os vereadores têm, tá? Cada ano, cada vereador tem mais ou menos 1.700.000, sendo que a metade tem que ser destinada para a saúde. Minha primeira emenda da saúde, destinei mais de 1.100.000 para a área da saúde da minha região. Então, as 4 unidades lá que foram afetadas vão receber mais de 1 milhão para poderem ser agora ter essas obras importantes para poder ter a reabertura delas. O restante é para que impactam diretamente na vida da população. Academia, cachorródromo, ar-condicionado para as escolinhas de educação infantil, cancha de bocha, sabe? É coisa que as pessoas vão usar e fazer, mas tudo isso construindo. Agora, essa última da saúde, o pessoal estava precisando de uma van odontológica. Ah, O que eu fiz? Não, mas quanto é que custa? 850.000. Não, eu dou toda a minha emenda da saúde para a comunidade ter, porque daí vai ter uma van toda equipada para fazer atendimentos odontológicos. Então, um sensacional. dia vai estar numa comunidade, outro dia vai estar no outro dia vai estar no outro. Então, a importância que nós temos, então, eu tenho plena certeza que a gente tem que fazer. Eu não posso fazer politicagem com isso, Entendi. entendeu? Porque é o teu dinheiro. Eu tenho que fazer, não, tá aqui, o dinheiro de vocês tá aqui, Sim, tá? tu presta conta porque tu é empregado do povo, né? Tu Sim. não é. A pessoa vê hoje em dia o político tá sendo visto assim como um deus na terra. Não é por aí. Não é não é nenhum favor que eu estou fazendo, não é, nós temos o dever, sabe, de dar esse retorno para a população, porque é o dinheiro deles que está ali, é o nosso dinheiro né, do contribuinte. Então, é muito importante quando aparece as obras, a academia eu coloquei uma lá na Vila Farrapos e uma lá no Parque Mascarenhas. Agora o Parque Mascarenhas ganhou um cachorródromo, porque quem é que não tem um pet hoje? Claro. Então, agora lá no Campo do SESI, lá vai ter 11 churrasqueiras, vai ter mais a reforma de toda a sede do futebol, porque com a vinda da Arena do Grêmio ali, né? O senhor conhece ali o Sim. antigo Campo dos Padres ali, né? Sim, sim. Eu me criei ali, É. então a minha juventude foi ali, eram mais de 10 campos ali, que hoje nós não temos mais campo. Então, hoje o único campo esportivo que nós temos é o antigo campo do SESI ali, que está sendo todo reformado, está sendo todo visto para poder fazer essa entrega para a comunidade. Vamos botar 11 churrasqueiras em toda Não é lá que tem o Terra de Gremista? É lá que... terra de gremista, É isso aí. da nossa amiga Fábio. Um beijo, Fábio. Um beijo para a Fábio, amiga. Ah, show de bola, Fábio, é sensacional. É. É tipo tu, assim. É. Tá certo. E conta pra nós que a gente tá se encaminhando pro final, né? Infelizmente, já sabe que tu vai voltar outra vez. Quem é o cidadão Marcelo Bernardi? Cidadão Marcelo Bernardi é uma pessoa que acredita muito em Deus, acredita muito na lei do retorno, o que tu faz aqui, o que tu colhe. E eu quero, quando chegar lá em cima, eu quero poder prestar conta, sabe? O que tu fez com esse poder que eu te dei, o que tu fez com essa... Porque vereador é apenas um título.
E o que que eu fiz? Eu não penso em riqueza, não penso em ganhar dinheiro. Eu penso em ajudar as pessoas, porque não tem sensação melhor que tu ver a alegria das pessoas no olhar de tu poder ter feito a diferença na vida de alguém. Então, eu acredito que é isso que me faz, eu acredito na minha família, eu amo minha família, a minha esposa é minha fortaleza, o meu filho é minha fortaleza, e ele foi quem me fez para mim não desistir, porque eu já pensei em desistir várias vezes, e ele disse, tu tem essa tua missão, então não para, segue, e é isso, é a fortaleza da minha família. E agora, porque a gente muitas vezes, a gente pensa mais nos outros do que na família, né? Então, mas a gente tem que botar na balança até onde tudo vale a pena, entendeu? E a família, eu acho que tu tendo uma família forte, unida, a minha esposa não caminha na minha frente, não caminha, ela caminha do meu lado. A Carla é uma advogada, eu brinco com ela, pô, casei com uma advogada, me separar me tira até meu reboque eu tenho, né? Mas a Carla, assim, a gente decide tudo junto. Quero agradecer a toda a minha equipe, tá, do meu gabinete, porque eu só consigo fazer esse trabalho porque eu tenho uma equipe que está em sintonia comigo. Então, o resto a gente vai atrás. Então, agradeço o convite e com certeza quero voltar mais vezes aqui, porque eu falei para ti, né? A gente vai ter tanta coisa para falar aqui e já passou quase. Próxima vez eu não vou esquecer o Kleenex. Bom, Sensacional, vereador, Bruno, sensacional. eu queria deixar aí o meu profundo agradecimento, sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Até me emocionei aqui, né? Porque, todo na mundo, verdade, É que a verdade, quando vem do coração, ela verdade. toca as pessoas, e é isso que o nosso mandato tem por obrigação, sabe? E as pessoas entenderem. A gente é criticado, pessoas falam mal, pessoas criticam, fazem. Mas, né? Deixa eu Se a falar. pessoa falar, hein? Se a Deixa pessoa eu não falar. gosta de mim, é problema dela. É Mas isso agora, aí. se eu não gostar da pessoa, o problema vai ser meu. Então, Claro. É isso aí, mano. Mas reiterando, deixar aqui os agradecimentos, já lhe convidando, vamos fazer um programa sobre o Conselho Tutelar aqui, me que as pessoas coloca à precisam disposição. entender o que é isso. Inclusive, é garanto que importante mais- porque esse ano estará fazendo 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Não, e o pessoal não vai votar, né, para conselheiro. Tem que, não adianta reclamar depois, gente. É. Tem que votar, é isso aí. E, na verdade, eu tenho certeza que 70% dos munícipes aqui não sabem nem o que é esse Conselho Não. Tutelar direito. Mas né? vamos fazer isso aí. Infelizmente, Mas eu nosso queria- tempo está esgotando, Também queria né, fazer mas- um registro de agradecimento, né? A forma com que a sua assessoria nos tratou, com Sim. prontidão e respeito. Eu acho É. isso... Nós Isso estamos faz ali- um político. É. Isso mantém. A gente Porque tem uma eu quero lhe consultoria, a dizer gente que sabe nós que disso. estamos toda hora assim trabalhando do lado de cá, Sim. e nós enfrentamos coisas que até Deus duvida aí, porque assessorias de gente que acha que são Nem são vamos falar. senadores da República, É, assim, uma é. coisa, estão lá na estratosfera, mas vamos deixar para lá. É isso aí. Então, eu queria deixar o meu agradecimento, deixar o convite já para a sua volta. E antes de lhe dar a palavra para as considerações finais, aí não sei se a Martina... Não, depois desse choro comunitário, né? Te agradeço muito. A Fábio já tinha falado muito em ti. Agradeço a Fábio aí pela sugestão maravilhosa e Sim, ela tenho é uma certeza que o Gente, senhor terá muitos e muitos anos Fizemos na muitas política. ações juntas ali. Com A certeza. Fábio é uma querida. Então, agradeço de coração e essa oportunidade da gente poder expor, né, quem de fato é o Marcelo, porque a rede social ali muitas vezes ela coloca o que a pessoa muitas vezes não é, o que o trabalho muitas vezes não representa. Então as pessoas têm que conhecerem de fato, né, porque a rede social ela assim como ela ajuda, também ela Atrapalha. atrapalha, né? Então a gente tem um cuidado ali de respeitar a cada um ali e não vamos mudar. A gente Perfeito. vai continuar falando a verdade. Vários momentos fui chamado em algumas comunidades para resolver algumas coisas e eu falei a verdade, isso aqui não tem como fazer. Eu prefiro sair daqui e falar mal de mim por ter sido verdadeiro, porque eu sair daqui, né, e dizer, bah, o cara veio aqui, me prometeu um monte de coisa e não cumpriu com nada. Então, é assim que a gente vai continuar fazendo a nossa política do bem.
É isso aí. Muito Para bem. você que não acreditava que existe políticos com qualidade, tá aqui o podcast Bastidores da Vitória, todas as segundas às 20 horas, esperando você com um episódio novo e maravilhoso. Até semana que vem. Muito obrigada. Agora tem uma coisa muito importante. Você tem que se inscrever no canal, curtir, compartilhar para ajudar a gente para poder manter o nosso canal Levar esse conteúdo e maravilhoso levar esse conteúdo para para mais todos gente. vocês. É isso aí. É isso Certo? Então não se inscreva. 3 coisas. Se inscreva, Compartilhe e compartilhe comente. e curta. É isso aí. É. E até semana que vem. Até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.